Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Brasoftware. O meu nome é Marcela Mariatti, eu sou da equipe do Brasoftware Academy, que é o nosso programa de capacitação, de trilha de aprendizagem. Eu agradeço a disponibilidade de todos, que é sempre um prazer ter cada um de vocês com a gente. Espero que todos estejam bem em suas casas, com seus familiares. Bom, fica aqui o nosso convite para quem ainda não nos segue em nossos canais digitais. Para facilitar as inscrições, a gente deixou o QR Code, também os links de acesso das redes sociais, que é mais uma forma para vocês acompanharem as nossas novidades, né, as novidades da Brasoftware e as futuras lives também. Lembrando que essa live está sendo gravada, será disponibilizada em até 24 horas esse mesmo link que vocês utilizaram para fazer o cadastro. E não se esqueçam também de interagir com a gente através do chat, que já está à disposição de vocês, que eu volto ao final para compartilhar todas as perguntinhas. Bom, seja bem-vinda, Eriquinha, novamente, bom dia. Então, quer dizer que você nos trouxe aí mais uma novidade da Adobe, né? O Premiere Rush. Conta pra gente um pouquinho sobre esse conteúdo de hoje. Exatamente. Obrigada, Marcela. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Adobe Premiere Rush, que é um novo conceito, ele traz um novo conceito para edição de vídeos, né? É um novo aspecto para edição de vídeos, uma nova facilidade. Ele é um aplicativo multiplataforma, ou seja, o que isso significa? Significa que justamente nós podemos editar vídeos de qualquer dispositivo, seja um celular, um tablet ou mesmo seu computador. Isso é muito bacana, isso traz uma possibilidade realmente muito ampla, né, para a produção de conteúdo. Bom, vamos lá então, vamos conhecer um pouquinho do Premiere Rush. Antes de falar aqui do Premiere Rush, só para trazer uma informação também muito importante para vocês, a Brasoftware é parceira Wacom, né? Para quem não conhece, o Wacom são mesas digitalizadoras. Eu uso já há muitos anos, já abandonei o mouse há muitos anos, e uso, comecei na linha Intuos, na versão 3 ainda, então já tem um bom tempinho, e são mesas que justamente facilitam, né, a ergonomia para você trabalhar com criação, para trabalhar com esse assunto tão amplo que é a Creative Cloud, porque te traz muito mais flexibilidade, te traz ergonomia, te traz um controle melhor do que apenas com o mouse, né? Então, e a Wacom está trazendo uma novidade, que é justamente esse modelo Wacom One, que é um display, né, de 13 polegadas, então torna todo esse processo mais prático, né, e também mais acessível do que a linha Cintiq, né, que já é muito conhecida, né, dos designers, dos ilustradores. Eu já estou com uma aqui, logo logo nós teremos vídeos também falando sobre ela, e realmente é uma mesa que traz uma possibilidade incrível. Bom, hoje eu estou aqui com a Intuos, né, para mostrar para vocês essa parte de vídeo. E o que a gente vai falar hoje, né? Quem trabalha com vídeo provavelmente já está acostumado há um bom tempo a utilizar o Premiere Pro, né? Então, vou falar um pouquinho da diferença dos dois, quando usar um, quando usar o outro, quem que pode utilizar, né? Afinal, o Premiere Rush, ele é uma nova solução que amplia, né, as possibilidades. Realmente, já um spoiler, qualquer pessoa consegue editar um vídeo hoje, né? Não precisa dominar o Premiere Pro para poder utilizar o Rush. Eu vou falar algumas das vantagens dele, rapidamente aqui nesse slide, e depois já vou para o aplicativo, né? Então, vocês vão ver o aplicativo aqui na prática. E, como a Marcela falou, fiquem à vontade, coloquem perguntas no nosso chat, tirem suas dúvidas, interajam com a gente. Comenta aqui se você já edita um vídeo, é bem interessante saber quem aqui já é um editor de vídeo, quem ainda não é, né? Então, deixem no chat comentando para a gente quem é editor de vídeo, quem não é, que é muito bacana a gente ter esse feedback, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou começar aqui justamente falando um pouquinho sobre esses dois Adobe Premiere, né? Quem são esses carinhas, né? Quem são esses aplicativos? Por que a Adobe fez esse novo Premiere Rush? Bom, o Premiere Pro, ele já é muito conhecido, né, de edições de editores de vídeo. Ele realmente é um aplicativo considerado profissional para uso das mais vastas possibilidades de vídeo, né? Então, hoje ele é um dos principais softwares para utilização para TV, para cinema, para vídeos no geral,
né? Então, com ele, a gente tem uma amplitude de recursos realmente muito grande, né? Tanto para fazer o corte, para fazer ajustes de cores, né? Então, ele tem recursos avançados para tratamento de cor. O meu fone está caindo aqui. Ele também suporta edição de vídeos em 8K, né? Então hoje a gente já tem aí telas vindo com resoluções incríveis. Enfim, ele é muito completo, mas ele acaba sendo para algumas pessoas também um pouco complexo, porque realmente, para utilizar o Premiere Pro, a gente precisa ter um computador com uma boa placa de vídeo, né? Para conseguir justamente renderizar, ler todas essas informações e todos esses recursos. Então, aqui eu só coloquei um exemplo, né, só um print de tela para vocês terem uma noção. Com o Premiere Pro, por exemplo, a gente pode clarear um ponto específico da cena, né, e fazendo esse ponto acompanhar, né, o assunto. Então, isso é muito bacana, ou seja, são ajustes aí, um exemplo, claro, de um ajuste um pouco mais complexo. E aonde que entra o Premiere Rush, né? Afinal, por que a Adobe, que já tinha um aplicativo tão rico, tão completo, resolveu criar esse novo aplicativo, resolveu disponibilizar mais essa solução de vídeo? Justamente pensando, a Adobe ela sempre caminha junto com as tendências, junto com o que está acontecendo no nosso mercado. Então, isso é muito importante. E nos últimos anos, o que nós temos visto, e claro, agora, principalmente nesse período que está todo mundo home office, a gente vê o crescimento do conteúdo online, o crescimento dos vídeos tutoriais, das lives, né, como essa. Então, esse crescimento de produção de vídeo acabou requerendo também uma solução que caminhe junto, né? Porque essa produção de vídeos para as redes sociais, ela acaba não precisando de tantos recursos como tem o Premiere Pro. Tá? E, além de tudo, a facilidade. Então, eu não preciso mais ter um supercomputador para fazer uma edição de vídeo, né? A gente pode, com uma máquina, eu utilizava antes um computador que não tinha placa de vídeo dedicada, e eu editava meus vídeos no Premiere Rush tranquilamente, tá? Então, isso é muito bacana. Então, o Premiere Rush, ele é o primeiro editor de vídeo all-in-one. O que isso significa? Significa que você consegue capturar o seu vídeo diretamente do Rush no celular, né? Editar no celular e já pelo celular compartilhar para suas mídias favoritas, né? Ou seja, você não precisa se preocupar para o YouTube, que formato que eu tenho que exportar, para o Instagram, que formato que eu tenho que exportar. Não, ele já tem todas as pré-definições já prontinhas para justamente facilitar o nosso trabalho, tá? E graças ao espaço em nuvem da Adobe, né? Então hoje, quem adquire a Creative Cloud, que é o pacote completo, tem um espaço aí de 1 tera na nuvem, né? Então, você cria seu projeto no celular, esse projeto fica na nuvem, e depois você pode ainda continuar no computador ou continuar no tablet. Então, isso traz uma flexibilidade muito grande, né? Por exemplo, para quem está viajando, para quem está se deslocando, né? Além disso, a gente tem a biblioteca de Motion Graphics, né? A gente tem um fácil acesso à biblioteca do Adobe Stock também. E eu já vou fazer um parênteses aqui bem bacana também sobre o Adobe Stock. Para quem não sabe, na semana passada, o Adobe Stock criou uma nova galeria de conteúdos gratuitos, né? Ou seja, para você que ainda não conhece o Adobe Stock, você tem aí uma nova galeria de conteúdos gratuitos. Para quem assina o Adobe Stock, não se preocupem, o Stock hoje tem mais de 200 milhões de ativos, e essa galeria de ativos gratuitos tem cerca de 70 mil itens. Mas, ainda assim, tem um conteúdo bem interessante. Para quem tem ativos da categoria padrão, você tem vídeos disponíveis também para utilizar, então é muito bacana. Os vídeos que eu vou mostrar aqui hoje para vocês, no Rush, eu adquiri no estoque nessa galeria gratuita. Então, isso também é muito legal, tá? Bom, então, aqui o primeiro motivo, né, do uso é justamente para mídias sociais. Então, hoje, para quem é produtor de conteúdo, ou mesmo que não seja um produtor de conteúdo de vídeo, mas que você precisa justamente criar algo ágil, rápido para as mídias sociais, você pode fazer com o seu celular, né, e trazer aqui para a sua mídia favorita. Ou seja, o Rush significa pressa, né? Então ele é realmente ideal
para quem quer produzir vídeos com agilidade. Aqui algumas das grandes vantagens, né? Então, por exemplo, primeiro, que tanto o seu projeto fica na nuvem, então você pode continuar a qualquer momento. Não existe aquela necessidade do famoso Ctrl S, né, Command S, de ficar salvando o projeto. Tudo que você está fazendo é salvo automaticamente. Isso é fabuloso. Claro, a gente precisa ter uma conexão com a internet. Como eu falei, ele é multiplataforma, pode ser utilizado de qualquer dispositivo. Os dispositivos estão ampliando também, né, quais que estão disponíveis. Então, nele a gente faz que tipo de edição? A gente faz edição de cortes, de cores, insere títulos, né, então abertura, GCs. Tem as transições, também são muito interessantes, e ele tem um recurso incrível, que é o auto-ducking, né? O que é o auto-ducking? Você grava o seu vídeo e você está falando. No momento específico, você pausa um pouco sua voz, para, de repente, mostrar alguma coisa, né? E se você tiver uma música de fundo, essa música, o volume se ajusta automaticamente, então isso realmente é muito bacana. Multiplataforma, e o que eu tinha para falar de apresentação de slide era isso, eu falei, era rapidinho. Vamos agora, então, para o aplicativo. Opa. Vamos para o Premiere Rush. Bom, eu já deixei ele aqui aberto, né, o meu aplicativo aberto. Não vou acabar mostrando o celular, mas testem também no celular, realmente ele é muito poderoso. Eu vou mostrar na tela mesmo, para a gente ter uma velocidade maior e uma visualização maior também. Então, como que a gente começa algum projeto? Bom, eu estou com a minha home aberta aqui, e vocês estão vendo que eu tenho alguns projetos já abertos, né? Então, para criar um novo projeto, o que eu preciso fazer? Eu clico aqui em criar novo projeto, digito aqui o nome dele, então eu vou colocar aqui Surf 2, porque eu vou escolher aqui alguns arquivos do Adobe Stock relacionados ao Surf. E agora eu preciso escolher a pasta onde eu tenho esses arquivos, tá? Então, aqui essa pasta número 1, eu tenho aqui alguns vídeos, né? Ele já vai carregar aqui as miniaturas. Então, o que eu preciso fazer? Basta eu selecionar esses arquivos. Então, conforme eu seleciono a ordem, eles vão entrar nessa ordem específica. Então, se de repente eu trocar uma ordem aqui, ele troca também. Então, é nesse momento que eu escolho quais ativos eu vou trazer para o meu projeto, né? Clico em criar. Nesse momento, ele vai preparar essas mídias, esses vídeos estão em HD, né? Então, no Adobe Stock, você tem a possibilidade de fazer o download em 4K em HD dos vídeos, né? Então, traz realmente uma possibilidade muito grande. São milhões de vídeos, então o conteúdo de vídeo está bem bacana. Pronto, eu tenho aqui minha primeira interface. Eu vou colocar aqui a visualização do preview em baixa qualidade para a gente ter uma velocidade um pouco maior. Então, talvez a imagem aqui apareça com uma qualidade um pouquinho mais baixa, mas é por causa aqui da live, tá? Então, o que eu posso fazer agora? Eu tenho aqui minha timeline, aparentemente ela está bem simples. Aqui do lado eu tenho algumas ferramentas, que eu já vou falar um pouquinho delas. Primeiro, eu vou só expandir aqui essas minhas linhas, né? Então, a gente tem aqui algumas camadinhas que a gente pode criar de áudio e de interações, como títulos ou outras imagens, tá? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é justamente organizar esses takes, né? Então, aqui com a tecla mais e menos, eu diminuo aqui o tamanho da minha timeline, né? Então, eu posso aumentar, posso diminuir. Então, nesse momento, eu preciso organizar aqui o meu conteúdo, né? Então, eu vou passar aqui, vou apertar o play rapidinho. Vocês vão ver que a gente tem aqui o conteúdo, ele está com uma velocidade um pouco mais baixinha, né? Então, eu vou organizar aqui a ordem, né? Porque a ordem realmente parece que não está seguindo uma história aqui, né? A ordem está meio aleatória. Então, vou mudar aqui a ordem. Vou deixar esse daqui por último. Esse aqui, ele ainda não está com a prancha, né, presa ao tornozelo. Então, vou colocar aqui, vou trocar a ordem, mais ou menos, que eu me lembro como era a ordem desses vídeos. Beleza, mais ou menos isso. Então, aqui, eu começo aqui a passar pelos vídeos
primeira coisa que eu vejo é que eles estão praticamente todos com uma velocidade bem lenta, né? Então, só para a gente passar esse conteúdo mais rápido, eu vou aumentar a velocidade deles. Isso é uma coisa, é um recurso bacana, que é justamente uma das possibilidades, né, de trabalhar com esses aplicativos por assinatura. Porque quando o Rush foi lançado, se eu não me engano, 2 anos atrás, a gente ainda não tinha esse recurso de velocidade. A gente não tinha todos os recursos, né? Então, uma coisa que é incrível é que cada aplicativo da Adobe tem o seu próprio fórum, onde os usuários podem comentar e sugerir recursos, né? Então, eu participo desse fórum do Rush e eu votei em alguns recursos que eu queria que surgissem, né? Que fossem implementados aqui na ferramenta. E o que é muito legal que a Adobe faz? Ela me notificou 2 dias antes do recurso sair que o recurso ia estar disponível. Olha, você votou naquele recurso e ele vai ficar disponível em 2 dias. Então, isso é realmente muito bacana. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a velocidade, que é esse ícone aqui com esse velocímetro, e vou colocar aqui para 300%, para a gente ter um pouco de velocidade mais rápida aqui, só para efeito aqui do tutorial, tá? Então, vou mudar aqui os primeiros, depois eu mudo os restantes. Então, agora, quando eu aperto a barra de espaço aqui, que é o play, né, ele começa a navegar, né, começa a seguir aqui essa sequência. Chegou aqui nessa parte, eu achei que esse sorriso dele ficou meio falso, não gostei. Então, eu vou cortar um pouquinho antes dele dar esse sorriso, né? Então, como que a gente corta? Eu vou chegar mais ou menos aqui, quero cortar nesse ponto, né? Vou aumentar um pouquinho aqui a tela. Então, aqui do lado eu tenho essa tesourinha, né? Com o tempo você vai pegando os atalhos e daí o processo acaba ficando mais simples. Então, eu vou clicar aqui na tesourinha e essa parte aqui sobrando, eu achei que a risada não ficou legal, eu vou só dar um deletar e daí eu já cortei essa parte, tá? Agora, o que acontece? De uma cena para outra, ele está com uma transição seca, né? Então, a gente tem recursos também como transição. Então, eu venho aqui nesse segundo ícone, que aparece um raiozinho, né? Que se chama efeitos, né? A princípio, essa abinha se chamava transições, mas como foram adicionados novos itens, né? Agora ela se chama efeitos. Então, eu vou clicar aqui e eu tenho aqui as transições. Então, nesse caso, eu vou aplicar aqui uma transição suave. A gente tem só dissolvendo os tons, a gente tem com uma transição escura e uma transição branca. Então, eu vou clicar aqui só para vocês verem. Vou clicar e arrastar. Então, olha só como que fica essa transição. Vou trocar para escura. E vou trocar agora pela transição das 2 cenas. Então, ele mescla as 2 cenas. Além disso, eu consigo também trabalhar a velocidade, né, dessa transição, qual que é a duração dela. Então, vamos supor que eu vou colocar aqui a branca e vou deixar aqui 1 segundo. Então, aqui ela vai ficar um pouquinho mais lenta, tá? Então, isso também é muito legal, a gente consegue trabalhar essas transições, né? Então, claro, poderia fazer a transição aqui em todos os conteúdos. Agora, o que eu posso fazer também aqui nesse vídeo, né, nesse take? Na primeira aqui eu vou pôr uma transição também vindo do mais escuro, e aqui na última também vou colocar uma transição para acabar o vídeo aqui, escurecendo a tela, tá? Legal. Então, além das transições, o que mais que eu consigo fazer? Deixa eu minimizar aqui essa abinha. A próxima abinha é a abinha de cores, né? Então, a gente consegue aqui trabalhar também as cores. Então, eu tenho aqui alguns padrões pré-definidos, né? Deixa eu colocar nessa cena mesmo. Então, a gente tem alguns padrões de cor, né? Algumas tonalizações já prontas para você aplicar para o seu vídeo, né? Então, aqui ficou um pouco mais contrastado, um pouco desaturado, né? Tem aqui um pouco mais quente, um pouco mais frio, alguns padrões de preto e branco. Então, eu vou colocar esse SL Bleach aqui nesse filtro. Mas eu achei que, de repente, esse outro só precisava de um pouquinho mais de contraste ou um pouquinho mais de cor. O que a gente pode fazer, então? Além de aplicar esses presets, eu posso também editar,
né? Então, aqui eu tenho controles como exposição, que a gente pode clarear ou escurecer. Eu tenho controles como contraste, então eu posso tirar contraste e aplicar contraste. Altas luzes. Então, altas luzes é um efeito bem bacana, porque ele preserva, né, as áreas de sombra do que só aqui escurecer. Aí a gente tem as sombras, tem aqui a temperatura, né, então posso deixar o ambiente mais frio, o ambiente mais quente. Tem aqui a tonalização, né, um pouco mais magenta, um pouco mais verde. E a própria saturação, né, então aqui a gente tem o Vibrance e o Saturation, onde a gente pode justamente aumentar aqui esses aspectos, né? E o que é bacana é que você, gostando desses efeitos, você pode salvar um preset para justamente aplicar em todo o resto, né? Aqui tem mais alguns efeitos, né? Então deixar um pouco mais suavizado. Dá para melhorar a nitidez também, então eu não sei se na tela vocês conseguem ver, mas a gente consegue tanto aplicar, simular, né, um desfoque aí no seu take, ou mesmo ampliar um pouquinho para deixar a cena um pouco mais nítida, né? Então isso dá um aspecto bem interessante. A gente tem como inserir aqui uma vinheta, lembrando que vinhetas sempre é importante elas serem sutis, né? Para a gente não perceber que foi aplicada uma vinheta, tá? E aqui a suavização dessa vinheta, né? Então, se ela é um pouco mais dura ou se ela é ainda mais suave. Ou seja, as possibilidades, inclusive, de correção de cores aqui no Premiere Rush são muito interessantes. Então, mesmo que você não vá compor várias cenas ou cortar, você pode muito bem trabalhar as cores, né, da sua cena. Ok? Além disso, o que mais que a gente tem? Eu vi que aqui eu queria dar um pouco mais de zoom e mexer nesse horizonte, né, que ficou um pouco torto. Eu, particularmente, não sou muito fã de horizonte torto. Então, a gente tem esse último menu, que é o menu Transform, onde a gente pode justamente trabalhar o zoom da sua cena, nesse aspecto onde você está, além de trabalhar a posição, né, se ele é mais para horizontal, mais para vertical, e eu tenho aqui a rotação, né, então eu vou mexer aqui um grauzinho só, vou dar um leve zoom, né? Então agora, para mim, já ficou um pouco mais suave, né? Mais sutil. Aqui a gente tem mais alguns efeitos que podem ser aplicados. Aqui eu mantenho a proporção sempre, né? Para não distorcer o nosso conteúdo. E aqui foi esse primeiro ajuste, né? Então aqui, a gente tem aqui a sequência, depois ele olha aqui para o mar. Aqui também eu vou aplicar um corte, tecla S, deleto aqui essa outra ponta. Enfim, e a gente pode fazer aqui rápidos ajustes. Bom, agora eu me dei conta que, na verdade, eu preciso inserir mais alguns vídeos, né, mais alguns conteúdos para compor essa cena, né? Eu acho que mais algumas cenas para intercalar aqui, cenas de praia. Então, como que eu adiciono novos assets, né? Eu tenho aqui do lado esquerdo, esse maisinho, né? Então, eu clico aqui nesse maisinho e eu posso adicionar aqui 3 coisas. Eu posso adicionar tanto títulos, daí eu posso fazer isso por aqui, ou clicando aqui também. Posso adicionar mídias. O que seriam mídias? Podem ser áudios, imagens, ícones, vídeos, ou posso adicionar minha própria voz, né? Então, eu posso gravar minha voz aqui. Opa, deixa eu só ativar aqui. Ok. Eu acho que é alguma coisa no meu computador, mas tudo bem. Depois a gente grava aqui a voz no outro projeto. Então, agora eu vou adicionar novos vídeos. Então, eu vou clicar aqui para adicionar mídia. Vou procurar aqui a pastinha onde eu quero procurar esses outros vídeos. Deixa só ele carregar aqui a miniatura. Passando aqui o mouse por cima, eu já tenho um leve preview, né, do conteúdo desse vídeo. E aqui vou escolher. Então, qual vídeo que eu vou colocar? Eu vou só posicionar aqui o meu vídeo para o final. Vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho da minha timeline para facilitar. E vou aqui adicionar mais alguns vídeos. Vou escolher esses 4, ok. E vou adicionar. Feito isso, agora eu posso fechar esse painel. Vamos lá. Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esse primeiro vídeo. Deixa eu ver, tinha mais um vídeo que eu queria adicionar. Acho que ele não está nessa pastinha.
Deixa eu ver se está nessa raiz, acho que está nessa 3. Deixa eu só carregar aqui a miniatura. Ok, aqui ele está carregando. Joia. Vou inserir esse vídeo aqui. Legal. Então, agora sim, eu posso... E esse aqui também. Então, agora sim, eu posso fechar aqui essa minha abinha. Então, agora eu vou posicionar esse vídeo que eu acabei de escolher aqui no começo para fazer uma espécie de abertura. Esse pôr do sol eu vou deixar aqui por último. E daí a gente pode intercalar aqui algumas cenas. Se de repente eu não gostei desse, eu posso também deletá-lo, né? Joia. Então, aqui no começo, agora eu tenho um vídeo para começar, né, essa cena. Então, eu preciso colocar um título, né? Então, eu preciso colocar aqui uma descrição do que se trata esse vídeo. Então, eu vou clicar aqui em título. Ele vai carregar aqui para mim alguns modelos já prontos, né? Lembrando que a gente pode personalizar. E nós podemos também buscar por títulos aqui no Adobe Stock, né? Então, isso é muito bacana, porque aqui o Adobe Stock possui vários GCs, vários títulos já prontos, né? Para utilização. Então, deixa eu voltar aqui para os meus recentes. Então, vou colocar aqui, vou escolher aqui um título bem legal. Se você quiser visualizar os títulos, você pode também, no próprio Adobe Stock, né, visualizar e procurar por essas informações. Deixa eu passar aqui, eu acho que está na página 2. O de abertura, vamos lá. Bom, vou colocar esse mesmo. Então, eu clico e arrasto aqui para a minha timeline. Então, ele vai renderizar. O que é muito bacana, a Adobe ela possui um recurso chamado Adobe Fontes, né, que é uma ampla biblioteca de fontes. Se esse título possui alguma fonte que você não tem instalada, ele automaticamente vai instalar, já vai ativar para você na sua máquina. Então, eu vou aumentar aqui o tamanho do título e vou editá-lo, né? Então, eu vou editar aqui esse título para Surfing. Deixa eu colocar a letra maiúscula. Surfing Anywhere, ou Somewhere, não me lembro. Ok. Aqui, agora eu consigo editar também a fonte do título, né? Então, eu inseri, estou com ele selecionado, clico aqui em Edit, e eu consigo aqui justamente mudar essa fonte, né? Então, eu consigo definir uma outra, vou definir aqui a Adobe Clean. Adobe Clean Bold. Legal. Então, agora a gente consegue visualizar como vai ficar essa transição. Lembrando que eu estou com o preview aqui em baixa, né? Só para ir mais rápido. Então, eu consigo justamente personalizar aqui qual é a duração, né, desse título, né? Ele tem as suas animações prontas. Então, aqui, por exemplo, eu vou deixar esse vídeo com um aspecto um pouco mais... escurecer um pouquinho aqui. Legal. Então, aí a gente consegue justamente visualizar, né, como vai ficar esse efeito, né? Legal. Chegando aqui para a próxima cena, agora eu preciso pôr um GC, né? Quem que é essa pessoa? Então, eu vou clicar aqui em títulos novamente. Deixa eu pegar aqui uma legenda. Ok. Aí ele vai carregar. Então, aqui vou agora editar o nome. John Doe. Ok. Então, deixa eu colocar ele aqui nesse que está com um azulzinho. Ok. Então, a gente pode ir inserindo diversos títulos. Por exemplo, eu já salvei um título aqui personalizado com o meu nome para os vídeos tutoriais que nós fazemos. Então, olha só. Aí eu só depois insiro também a minha foto, né? Mas eu já tenho ele salvo.
Então, ele já está aqui personalizado com a minha fonte e o meu nome, e eu só adiciono ele aqui em cima, e depois adiciono minha foto também aqui embaixo. Então, isso também otimiza bastante a sua criação, tá? Dá para possibilitar aqui muitas coisas. Bom, eu também gostaria aqui de inserir uma música, né? Inserir um áudio. Então, como que a gente faz isso? Lembrando que agora em 2020 o Adobe Stock também adicionou áudios na sua biblioteca. Então, para quem assina, né, o Adobe Stock versão padrão, você tem também disponível aí diversos áudios muito interessantes para utilizar. Eu vou pegar aqui algum que eu já criei, que eu já baixei, que eu já licenciei dos áudios. Deixa eu lembrar aqui qual que era. Pode ser qualquer um, só para a gente ilustrar. Então, olha só que legal. Eu coloquei aqui um áudio, né? Então, quando eu começar aqui, eu não estou ouvindo áudio, talvez por causa da live, não sei se vocês estão. Eu acho que por isso que o Rush não está deixando eu gravar a voz e também jogar o áudio. Eu acho que o áudio está só no Teams aqui. Mas a gente pode justamente configurar esses áudios e depois gravar aqui a nossa voz, né? E daí aplicar o AutoDuck. E o que é muito bacana? A gente pode também aprimorar esses áudios, né? Então aqui eu tenho um painel só do áudio. Esse painel é legal porque eu consigo ajustar o volume, eu consigo também selecionar qual é o tipo desse áudio para justamente o próprio Premiere Rush aprimorar, né? Então a gente tem aqui o tipo de áudio, a voz, música ou outros, né, como efeitos. E caso você tenha, né, a sua voz aqui também, você ativa o Auto Ducking, né? Com áudios de voz, e ele não abriu aqui justamente porque ele não deixou eu gravar porque eu estou com a voz no Teams, ele aparece ainda efeitos como reduzir ruídos, reduzir ecos. Então, mesmo que você grave um áudio não com um microfone tão profissional, você consegue aprimorar, né, alguns efeitos no seu áudio, que é realmente muito, muito interessante. Tá? Eu vou agora, então eu fiz todo esse projeto, né? Como eu falei, eu não preciso salvar, né? Eu não tenho essa necessidade de salvar o que eu estou fazendo. Mas a gente pode exportar, e eu já vou entrar nesse assunto. Mas, eu quero continuar depois, né? Eu não quero continuar agora. Eu posso voltar aqui para a minha home e começar qualquer outro projeto, né? Então, como vocês podem ver, eu tinha aqui já um Surf 1, né? Já tinha feito aqui alguns outros projetos. Eu vou abrir aqui esse Surf 1, só para vocês visualizarem um pouquinho do que eu já tinha feito com esse vídeo do Surf. Então, aqui, eu já tinha feito alguns aprimoramentos, né? Já tinha aqui uma voz. Deixa eu só dar um play aqui. Então, aqui ele tem a introdução. Já está com velocidade um pouco mais rápida. Aqui algumas transições, né? Então, a gente consegue justamente fazer todos esses aspectos, né, para o vídeo. Então, agora eu vou abrir um outro vídeo para mostrar um recurso muito bacana, que é um dos recursos mais novos aqui do Rush, que é o seguinte. Como eu falei, o Rush ele é um aplicativo multiplataforma, né? E ele é feito justamente para as mídias sociais. E as mídias sociais elas têm uma questão importante, que é a proporção, né? Até pouco tempo atrás, a gente falava em vídeo 100% na horizontal, né? A gente só pensava em vídeo na horizontal. E hoje a gente tem aí esse crescimento dos conteúdos como stories, a gente tem as mídias, né, os painéis na vertical também. Então, se eu produzir um vídeo aqui e eu gostaria de ter uma versão dele depois para stories do Instagram, né? Como que eu faço isso? Se eu simplesmente cortar o vídeo, né, eu vou acabar perdendo. Então, viram que nessa cena, ela vem aqui, deixa eu pausar, ela vem do começo do quadro e ela vai para o final do quadro. Então, se eu simplesmente cortar, eu vou perder uma boa parte dessa transição. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui um exemplo, e eu vou fazer o sim e o não nos dois, tá? Então, eu tenho esse projeto. Uma coisa que também é interessante, a gente tem agora um recurso, e é um desses recursos também que eu votei, e eu recebi a notificação,
que é a possibilidade de duplicar esse projeto, tá? Então, eu tenho uma versão aqui na horizontal, eu vou duplicar, Auto Reframe, vertical. Opa, estou com o caps ativado. Joia. Então, agora eu estou com ele na vertical. Como que a gente muda agora esse projeto? Então, eu vou entrar nele. Eu tenho aqui esse íconezinho, né, com 2 quadradinhos, 2 retângulos, né, um no horizontal e um no vertical. Então, eu vou clicar aqui, e ele tem aqui os enquadramentos que a gente tem já pré-definidos, tá? Então, você pode ter aí um vídeo na horizontal, o padrão 16:9, vertical 9:16, um 4:5, que seria a resolução, a proporção da timeline, né, do Instagram, e o quadrado também, que é muito utilizado. Então, nesse caso, eu vou deixar ele aqui 4:5, para ficar um tamanho legal. E se a gente dá o play, deixa eu só atualizar aqui. Vocês vão ver que naquela cena, justamente, ele cortou algumas partes, né? Eu não tenho nem o início dela e nem o final. Então, para mostrar isso, eu vou mostrar primeiro nesse outro take aqui, que é essa brincadeira aqui super bacana. Então, percebam que a gente está justamente cortando ele, né? Eu vou colocar aqui, na verdade, no 16:9, que é um pouco mais restrito ainda, né? Que é o mais usado, que é o Stories, e que ele deixa a situação mais complexa. Então, olha só, no começo está tudo bem, no final aqui acaba cortando, né? Então, não está legal o vídeo dessa forma. Então, como que a gente arruma isso? Eu vou arrumar só nesse, que é o mesmo take duplicado, né? Isso é outra coisa muito bacana, se você precisar duplicar um take, é só clicar nesse maisinho. Então, também é muito fácil. E agora, nesse novo take, eu vou entrar aqui nas minhas transições e vou ativar esse recurso incrível chamado Auto Reframe, né? Então, olha só, agora ele vai aplicar aqui uma barrinha roxa, né? Então, a gente tem a barrinha lilás da velocidade, e eu tenho aqui essa barrinha roxa agora, deixa eu até ampliar um pouquinho aqui o tamanho. Aqui é o máximo. Então, eu tenho agora essa barrinha lilás também junto, né? Uma magenta e uma mais roxinha. Então, olha só. Então, esse aqui é o vídeo sem o Auto Reframe. Então, ele vai justamente cortar ali um pedaço, né, do assunto. E nesse outro vídeo, o que ele vai fazer? Ele vai adaptar esse enquadramento reconhecendo o assunto da sua foto, né? E o que proporciona justamente reconhecer esse assunto? É a tecnologia de inteligência artificial da Adobe, que é o Adobe Sensei, né? Só um minutinho. Garganta falhou um pouco. Então, vou aplicar aqui o Auto Reframe nos outros vídeos também. Então, ele está gerando, né? Ele está buscando essa informação. Então, como eu ia dizendo, o Adobe Sensei, que é a tecnologia de inteligência artificial que reconhece, né, esses conteúdos. E, claro, se de repente em alguma cena, né, você achar que não ficou bom, né, poderia estar melhor, você consegue ainda também ajustar, né, aonde que está o assunto. Então, deixa só ele carregar aqui. A minha placa de vídeo está fritando. Deixa eu só ver se ele vai carregar. Então, eu consigo posicionar de acordo aqui com o lugar onde está o meu assunto, caso ele não reconheça, mas dos testes que eu fiz, ele reconheceu muito bem em quase todas as situações, tá? Então, ele procura o seu assunto em movimento, né? Que é o que ele fez nesse outro. Então, aqui o primeiro vídeo, agora ele sem reconhecer o auto reframe, e depois reconhecendo. Então, perceba que nesse finalzinho, olha só, ele vai estar justamente centralizado. Então, isso é muito bacana, porque você não precisa mais se preocupar, de repente, em capturar a sua cena numa posição mais travada, ou ter que gravar 2 vezes, né? Eu vou gravar na vertical, vou gravar na horizontal. Então, justamente, você pode refazer esse projeto, né? O que é muito bacana. Eu tenho mais aqui uma situação para mostrar justamente um recurso dessa aba, né? Então, aqui
Deixa eu duplicar também essa cena. Vou tirar aqui o auto reframe. Então, aqui eu coloquei o quadradinho, né? Então, ele procura aqui o meu assunto, né? Ele segue o meu assunto. Lembrando que esses vídeos eu peguei justamente lá do Adobe Stock, os vídeos gratuitos, né? Então, para quem quiser testar, para quem quiser experimentar, está lá disponível. E daí a gente tem um novo recurso, que é o Pan em Zoom, que está aqui em cima. Tá? Esse Pan em Zoom, ele funciona com imagens, né? Então, quando você tem fotos, você vai fazer uma apresentação de fotos, você pode justamente ativar o Pan em Zoom para ele não ficar simplesmente estático. Então, desativando, olha só, aqui a minha imagem, ela está estática, né? Deixa eu ver se colocando aqui a qualidade maior, se vai funcionar. Acho que vai. Então, aqui a imagem está simplesmente estática, mas a gente pode colocar esse Pan and Zoom para justamente ter esse movimento, né? Ter essa interação, né? Esse dinamismo no seu conteúdo, ok? Joia. Bom, aqui tem mais alguns exemplos. Então, por exemplo, eu uso muito o Adobe Premiere Rush para a criação de tutoriais, né? Então, para quem acompanha, né, sempre as lives, para quem é cliente do Brasoftware, a gente sempre divulga novos tutoriais, a gente compartilha novas dicas. Então, por exemplo, os últimos que eu fiz aqui foi esse aqui do Adobe Scan. Né? Deixa eu carregar ele aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, né? Então, desse vídeo. Então, o que eu fiz aqui no começo? Eu tenho aqui justamente, deixa eu ampliar. Então, eu tenho aqui a minha foto, né, carregando com o texto, eu tenho a voz ali embaixo narrando, né, então isso que é muito bacana. Tenho aqui um outro GC, depois eu tenho a transição, né, então enquanto eu estou falando aqui, não sei se o áudio está saindo para vocês, eu acredito que não. Então, olha só as transições, né, e depois a transição aqui para a tela do celular. Então, isso que é muito legal, você pode justamente trazer aqui diversos elementos, né? Trazer diversas possibilidades para produzir conteúdo, e o que é muito bacana, direto do seu celular, direto do seu tablet, né? Facilitando e continuando em qualquer lugar. Então, por exemplo, esse projeto The Road, eu capturei com o celular, né? Eu capturei pelo celular, apliquei um efeito de cor e depois apliquei uma música, né? Então, tudo isso direto do celular. Então, por exemplo, aqui desse vídeo para o outro, eu não tenho nenhuma transição aplicada. A gente tem aqui também, deixa eu só ativar aqui as camadinhas, a gente tem aqui nos textos algumas transições também, né? Além de apenas GCs. Então, eu vou clicar aqui em Adobe Stock, e aqui eu tenho mais títulos, né? Então, você pode navegar aqui, tem 23 páginas com bastante conteúdo. Deixa eu só encontrar aqui. Esse aqui é bem legal, acho que eu já utilizei ele. Então, olha só, eu vou jogar aqui por cima, entre os dois frames, né? E ele faz essa transição, olha só, de um frame para o outro, além, né, das transições que a gente já viu na outra página. Ah, eu acho que ele ficou muito demorado. Tudo bem, a gente reduz aqui o tempo que ele vai aparecer, né? Então, ele interage com o seu conteúdo, você personaliza os textos, você pode personalizar as cores, enfim, são possibilidades realmente muito bacanas, muito interessantes. Bom, já passei aqui uma boa parte do aplicativo. O que é legal do Rush? Em um dia, você consegue conhecer aqui todos os recursos, né? Você consegue testar todos os recursos. Então, eu recomendo começar com algum take, né? De repente, faz um time-lapse da sua janela, de um pôr-do-sol, faz algum take e você faz esses testes, porque realmente dá para fazer bastante coisa. Bom, Marcela, deixa eu fazer agora uma pergunta. Nós temos perguntas? Eu não estou vendo o chat. Tem sim, Eriquinha. Vou pegar aqui uma pergunta do Ricardo de Lima. Ele pergunta se essa solução é gratuita. Certo. A solução no celular, o que é uma coisa interessante, né, da Adobe. A Adobe tem vários aplicativos mobile também, né?
E todos os aplicativos que são mobile, eles têm funcionalidades gratuitas, você só precisa logar com a sua Adobe ID. O Rush, ele tem uma particularidade, que é você pode criar, você pode experimentar, mas gratuitamente você só pode exportar 2 projetos, tá? Então, essa seria a limitação. Você pode testar, criar vários projetos, experimentar no celular. Aí você não vai conseguir, no caso, logar no computador, tá? Mas você pode daí exportar esses 2 projetos para conhecer, para testar, ok? Temos mais aqui uma pergunta do Klaus Silva. Na verdade, ele fez 2 perguntas. Ele perguntou se dá para adicionar packs e se dá para fazer animações no reloginho. Tá, animações no reloginho, vamos lá. Ele não consigo fazer as organizações que a gente faz, tanto no Prelude ou no Premiere Pro. Não consigo fazer essas interações, tá? Mas a gente consegue trabalhar essa velocidade. A velocidade, deixa eu voltar aqui, inclusive, eu vou colocar aqui uma velocidade. Então, por exemplo, eu vou aumentar aqui para... Vou deixar lento, vai. Ou mais rápido, 300%. Então, eu aumentei aqui a velocidade desse frame, tá? O que a gente tem aqui é esse ramp, que ele justamente faz, igual a alguns celulares, quando a gente captura ou um câmera lenta ou velocidade, no começo ele fica normal, e depois que ele acelera ou desacelera, tá? Então, você pode justamente... Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Tá vendo que a barrinha, eu não sei se tá num tamanho legal. Tá vendo que essa barrinha magenta, ela tá com uma escadinha? Porque justamente a velocidade, ela tá nesse intervalo, né? Então, vamos supor que eu quero que esse intervalo seja ainda menor. Eu venho aqui, ó, e diminuo, né, aonde que você aumenta e diminui essa velocidade, tá? Então, aqui no começo ele tá na velocidade padrão, e daí, de repente, ele vai correr, e depois ele ficou mais lento, tá? Então a gente consegue trabalhar também. Isso aqui também é recurso novo, tá? Então não tinha também, logo que lançou, nem o Rush, nem logo que lançou aqui o recurso de velocidade, tá? Então a gente consegue brincar aqui com as velocidades. O Premiere Pro, o que é interessante, né? Para quem já trabalha com o Premiere Pro, preciso ir para o Rush? Muitas vezes, dependendo do recurso que você vai criar, você já está acostumado com o Premiere Pro, você continua no Pro, tá? Aonde que entra o uso? Então, eu devo deixar de usar o Pro para usar o Rush? Você deve usar justamente quando você precisar dessa velocidade, de fazer algo no seu mobile, ou de fazer algo mais curto, né, que você precisa aí de uma agilidade maior do que no Pro, onde você sabe que você não precisa de tantos recursos, né? Mas o que é muito interessante, como esses arquivos eles estão na nuvem, se você chegou num ponto, olha, aqui realmente, por exemplo, os GCs, né? Se eu quiser se eu quiser colocar aqui mais camadas, eu tenho uma limitação de 3 camadas, tá? Então eu não consigo pôr mais elementos um sobre o outro. Então, quando chegar ao ponto onde o Premiere Rush já não atender o efeito que você precisa, a necessidade que você precisa, aí a gente precisa ir para o Pro. E como que a gente faz isso? Direto do Premiere Pro, ele tem uma aba de importar um projeto do Rush. Então, ele transforma o seu projeto do Rush num projeto de Premiere Pro. O oposto já não é possível. Não consigo trazer um projeto do Premiere Pro para o Rush, porque o Rush não tem todos os recursos do Pro, tá? Mas essa comunicação ela é bem bacana. Então, eu recomendo começar justamente nesse ponto. Preciso de um conteúdo mais rápido, não precisa de grandes efeitos, grandes edições, grandes cortes, começo por aqui. Mas, realmente, as tags a gente não consegue pôr. Tá joia? Mais alguma pergunta? Tem sim. Esse aplicativo só tem para iPhone ou ele funciona em qualquer dispositivo móvel? Ele funciona em Android também, mas não são todos os dispositivos. A gente tem algumas limitações quanto ao recurso, né, ao hardware do celular. Então, não são em todos os aparelhos. Eu tinha até deixado aqui, deixa eu ver se está aqui, os pré-requisitos. Eu vou colocar no chat depois. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir pôr no chat.
Depois a gente compartilha junto com o link também, mas na página da Adobe, no HelpX, você encontra todos os pré-requisitos. Mas, por exemplo, eu uso no iPhone, né? Então, a Adobe, ela lança primeiro algumas soluções para iOS, né? Mas o Android também tem vários aparelhos já funcionando, como os da Samsung, eu vi que alguns da Xiaomi também. Então, provavelmente, a maioria tem que ter uma memória RAM legal, tem que ter uma resolução legal, mas tem vários mobiles que tá funcionando legal também. Bom, nós temos uma última pergunta aqui como anônimo. Consigo duplicar projetos? Sim, eu acho que a pergunta deve ter sido um pouquinho antes, né, de mostrar. Então, também é dos recursos novos. Então, como eu fiz aqui do Auto Reframe, né, você tem agora essa possibilidade. Isso é muito bacana, porque tem tanto esse exemplo, né, de mudar para horizontal para vertical, quanto você pode também, de repente, fazer um outro vídeo. Então, você faz um mais curto e depois, desculpa, você faz um mais extenso e depois você quer fazer uma versão dele mais curto. Então, você pode tranquilamente aqui duplicar esses projetos. Esse é um recurso que veio, se eu não me engano, esse ano. Deve ter alguns meses apenas, né? Então, essas novidades que são muito interessantes, né? A Adobe, ela sempre se preocupa com essas atualizações, ela ouve muito os seus usuários, né? Então, se você tem questionamentos, se você tem sugestões, participe dos fóruns da Adobe, né? Porque lá justamente a gente vê as ideias, né? Que de repente você nem imaginava, né? Que as pessoas estão tendo, e a gente pode votar por elas. Então, isso é muito bacana. E claro, se você tem uma ideia que ninguém falou ainda, comenta lá também, que dá para ter várias opções. E provavelmente, né, um recado também bacana, hoje começa o Adobe Max, que é o maior evento da Adobe, onde também são lançadas novos recursos, novidades. Então, fica de olho no seu gerenciador da Creative Cloud. Deixa eu até abrir aqui. Fica de olho aqui no seu gerenciador, que provavelmente hoje nós teremos novas atualizações aqui disponíveis para alguns aplicativos. Hoje, a partir das 13 horas, começa o Adobe Max. Tá? E eu já me inscrevi aqui em várias palestras, tem conteúdos muito bacanas também. Bom, mais alguma pergunta, Marcela? Não, finalizou as perguntas. Obrigada, Érica, pelo conteúdo, parabéns. Pessoal, também muito obrigada por ter ficado com a gente até o final. Até uma próxima. Eriquinha, tem alguma consideração final para fazer? Basicamente agradecer a presença de todos, obrigada pela participação, pelas perguntas, obrigada por acompanhar a gente, né? E também deixar aqui um último recadinho, sigam a Abrasoftware nas redes sociais, para você ficar por dentro, né, de todos os conteúdos, de todos os eventos, que não são só sobre a Adobe, né? A Adobe é uma parte de tudo que a Abrasoftware está oferecendo, né, para os seus clientes, seus parceiros. Então, sigam nas redes sociais, Instagram e LinkedIn, e lá vocês conferem os nossos artigos, nossas informações, novas soluções, sempre com grandes novidades. E, enfim, muito, muito obrigada e até a próxima.